seguir os decretos municipais e seguir com as aulas presenciais. A Secretaria de Estado da Educação ela vai manter o retorno presencial da rede estadual e vai manter no portal Net Escola todas as nossas aulas, os nossos PPTs, os nossos vídeos para casos de alunos que estejam, por exemplo, de atestado médico ou alunos que estejam fazendo isolamento. Então, o aluno que está cometido de atestado médico ou o aluno que está em isolamento, ele vai ter acesso ao modelo híbrido através do portal Net Escola. Ponto. Fora esse caso, a Secretaria não irá adotar o modelo híbrido. Nosso modelo é presencial. O Conselho, como sempre foi muito zeloso e muito responsável, está nesse momento expedindo uma resolução para poder até regularizar, regulamentar a situação destes municípios, por exemplo, em que o excesso do número de casos, ainda que não signifique que esses casos sejam sintomáticos, né, a maioria deles assintomáticos, devem suspender as aulas. Ouvimos a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli. Ela ainda argumenta que as decisões tomadas pela secretaria são baseadas em questões científicas e orientadas também pelas autoridades de saúde. Desde o início da pandemia, o governo do estado adotou critérios científicos e técnicos da Secretaria de Saúde, do Ministério, da OMS e do COI. Nesse momento, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu continuo participando das reuniões do COI toda semana, eu continuo seguindo as orientações científicas do Ministério da Saúde. No momento em que isso, eu quero acreditar que não, mas supondo que haja um acréscimo de casos e esses casos comecem a apresentar sintomas que possam levar as pessoas de volta ao hospital, de volta a procedimentos agressivos, como foi aquele momento ali em 2020, que as pessoas eram entubadas e tudo, com certeza o governo do estado vai sim fazer o fechamento. Ele é médico, tem um juramento que ele não abre mão dele, que é preservar sempre a vida. Então, eu estou dizendo a vocês que a Secretaria de Estado da Educação, quando ela diz que nós temos agora necessidade de abrir as escolas, ela está dizendo, estamos seguindo todas as orientações técnicas do Ministério da Saúde, da Secretaria e do COI. A secretária Fátima Gavioli ainda avalia o início do retorno das aulas presenciais. As aulas presenciais na rede estadual de ensino começaram no último dia 19, ainda na semana passada. A secretária faz uma avaliação dos primeiros dias de atividades e também faz uma crítica aos decretos municipais. Ela está dentro das expectativas do planejamento da Secretaria de Educação. Os meninos, as crianças, né, os nossos estudantes voltaram com aquele senso de responsabilidade com ele e com o colega. Eles estão, sim, realmente sendo extremamente responsáveis em relação ao uso da máscara, o uso do álcool gel. A maioria das crianças, embora a escola tenha o álcool, elas trazem um vidrinho de álcool na bolsa. Os pais estão sendo muito parceiros da escola. Enquanto a criança apresentar algum sintoma, não mandar para a escola, aguardar para ver se aquela febre vai ficar mais séria ou se é alguma coisa que passa ali com um remedinho, né, que eles dão em casa e tal. Mas, assim, o principal é que nós estamos fechando uma semana de aula sem nenhum contratempo que merecesse a nossa atenção de uma possível revisão dessa retomada presencial ou não. Então, para nós é muito positivo, está dando certo, tem casos de Covid, sim, a pessoa vai para casa, se pegar atestado médico, ela fica lá os 7 dias no isolamento, ao final dos 7 dias, se tiver sintomas, aí a pessoa faz o teste para ver se a carga viral já saiu do organismo. Tanto crianças como pessoas adultas, funcionários, servidores, a gente está tendo muita cautela, pedindo para eles que não façam, por exemplo, brincadeiras onde eles tenham que se tocar, um ficar abraçando o outro, tudo isso está sendo orientado. E o principal, né, a gente tem utilizado esse espaço também para conversar não só sobre os cuidados em relação
a não fazer esse Covid propagar-se por aí, mas também em relação à vacinação. Então, para nós, esses 8 dias, ele é positivo. Até aqui, nós estamos bastante otimistas. O que tem nos causado bastante preocupação são os decretos municipais. Porque, assim, eu até então, eu estava seguindo os decretos municipais. Mas, a partir de agora, eu já começo a ter um conflito. Porque eu tenho prefeituras, por exemplo, que estão fechando a escola, mas ela está abrindo eventos, bares, igrejas, mas a escola fechou. E nós temos todas as evidências já comprovadas de que a escola é um lugar seguro. A escola é um lugar onde o professor acompanha se o aluno está usando máscara, se eles estão mantendo a questão do não contato físico um com o outro, se eles estão vacinados ou não. E ao contrário, a gente está tendo prefeituras que está fazendo justamente o contrário, fecha a escola e abre o restante. Então, neste caso, se for um decreto que tenha mais do que 7 dias de prazo e esse fechamento ele estiver atingindo principalmente a escola, a Secretaria de Educação não vai acatar esse decreto, ela vai manter as aulas na rede dela. Secretária de Educação, Fátima Gavioli, a avaliação de aprendizagem dos estudantes de Goiás apontou queda de até 16 pontos durante os 2 últimos anos, marcados por aulas remotas, por conta da pandemia da Covid-19. O dado refere-se ao aprendizado de matemática. Já para a língua portuguesa, a queda foi de 8 pontos. Os dados são da própria Secretaria Estadual de Educação e serão divulgados oficialmente, pelo menos esta expectativa, até o mês de março. Fátima Gavioli avalia que o ensino remoto tem a sua importância, mas trabalhará para que o ensino presencial permaneça no sentido de reduzir perdas. Então, Samuel, o ensino remoto, ele foi muito importante para o estudante não perder o contato com o professor, com a escola. Ele já estava com medo, ele já tinha pessoas na família dele acometidas por esse Covid, em alguns casos. Então, de repente, o mundo estava muito incerto para todos, imagine para as crianças. Manter o ensino remoto foi importante, sabe? Esse ensino remoto aproximou a família da escola, coisa que a gente não conseguia fazer há muito tempo. Muitos pais conseguiram perceber o quanto esse professor presencial é importante na vida do filho dele. As relações vão mudar muito e eu quero acreditar que para melhor, mas o tempo do ensino remoto e do ensino totalmente remoto, ele passou e ele trouxe agora seus resultados. Hoje, tudo que você faz é medido, tudo é medido. Então, já saiu a avaliação, nós solicitamos ao CAED, que é a Universidade Juiz de Fora, ela fez a avaliação do Estado de Goiás desses últimos 2 anos, nós ainda não divulgamos, porque não está para publicação ainda, então não está publicado, mas eu já sei, eu conheço os resultados, e por isso estou lutando tanto pela retomada presencial. Aqui em Goiás, no geral, você vai ter escolas que apresentaram crescimento durante a pandemia, você tem colégios militares que os alunos cresceram durante a pandemia na aprendizagem. Acredite, é quase impossível pensar nisso, mas aconteceu. Nós temos escolas que caíram muito, em localidades que, inexplicavelmente, eles caíram indicadores superiores à média do Estado, mas a média do Estado ficou assim, Samuel. As crianças goianas perderam 8 pontos em língua portuguesa e 16 pontos em matemática. Esse é o resultado do SAEB em Goiás. É claro que daqui a pouco vai sair de São Paulo, vai sair do Espírito Santo, Minas, de todo mundo, mas esse é o meu. Então, assim, eu estou trabalhando com a mitigação e com a correção das perdas de aprendizagem destas crianças. E aí tem uma situação que a gente tem que lembrar. Quanto mais tempo essas crianças ficarem fora da escola, mais essa desigualdade vai aumentar. E se existe uma solução para a pobreza, para o combate à miséria, ao desemprego, à não mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, é a falta de educação. Então, à medida em que a gente mantém esse distanciamento entre as aulas presenciais, a retomada e a criança em casa estudando, entre aspas, quase que sozinha,
nós vamos disparar a desigualdade social em Goiás. Com base no resultado dessa avaliação, eu conclamo aos prefeitos, conclamo aos secretários municipais de educação, às famílias e a todos os servidores que a gente possa fazer a retomada. Chegou a hora de voltar. Esta é a secretária estadual de Educação.